Olá, meu nome é Carolina Zimmer, eu sou advogada, contadora e consultora tributária há mais de 10 anos. Estou aqui para conversar com você sobre a classificação fiscal de serviços intangíveis e outras operações que causam variação no patrimônio. Mas por que nós precisamos conversar sobre esse assunto? Porque, a partir de abril de 2012, surgiu no Brasil uma nova classificação fiscal que até então não existia, uma nova nomenclatura. Foi criado uma tabela chamada NBS, que é, digamos assim, uma prima da NCM. Na NCM, a gente classifica mercadoria. Na NBS, a gente classifica os serviços, os intangíveis e as outras variações e as outras operações que causam variação no patrimônio. Bem, este curso tem como objetivo explicar exatamente o que é NBS, o que é a NEBS, ou seja, as notas explicativas a esta nomenclatura, como ela está estruturada, os capítulos que a compõem, como podemos utilizar adequadamente essa nomenclatura, quais são as regras que existem para fazer uma classificação fiscal quando temos dúvidas sobre uma ou outra classificação. Uma vez utilizando essa nomenclatura, quais são os requisitos, quais são os documentos que temos que ter, para fazer uma classificação fiscal adequada, qual checklist que temos que seguir, para fazermos essa classificação. Mas, afinal, por que eu preciso fazer uma classificação fiscal de um serviço? Porque isso é um requisito para preenchimento do Siscoserv, que é um sistema que entrou em vigor em agosto de 2012 para as empresas que trabalham com comércio exterior de serviços intangíveis e outras operações que causam variação no patrimônio. Tal qual existe o Siscomex, a partir de agosto de 2012, as operações que não são informadas no Siscomex passaram a ser informadas no Siscoserv. Pois bem, historicamente, quando que isso começa então no Brasil? Porque entrou em vigor o Siscoserv em agosto de 2012 e a NBS entrou em vigor a partir de abril e ela é utilizada primordialmente para informar as operações no Siscoserv, mas ela também vem sendo utilizada para outras coisas, como por exemplo quando o governo resolve dar fomento para alguma área específica relacionada a serviço, ele dá o fomento e indica quais são as NBS aplicáveis. Por exemplo, vamos supor que ele queira dar um financiamento relacionado ao comércio exterior de determinados tipos de serviço. Então, ele diz, olha, darei um programa de financiamento via BNDES para o exportador ou importador de determinados serviços e esses serviços são relacionados nas NBS X, Y e Z. Então, ele também utiliza a NBS para isso. Bem, mas quando que isso tudo começa? Isso tudo começa em 2008, quando o Banco Central se reúne com a Receita Federal e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior via Secretaria de Comércio e Serviços, que é um órgão dentro do MDIC, que foi criado em 2004, para conversar a respeito da balança comercial de serviços. Por quê? Porque observou-se que o Brasil tinha um déficit na balança comercial. Nós somos um país muito mais importador de serviços do que exportador. E o MDIC quer fomentar e desenvolver políticas públicas no sentido de melhorar a balança comercial. Mas ele não pode quebrar o sigilo bancário, nem o nosso sigilo fiscal, envolvendo as operações que as empresas praticam nesse sentido. Então, ele envolveu os órgãos que têm as informações, mas que não pode fornecer para ele, para pensar a respeito de como poderia ser criado um programa que pudesse gerar um volume de informações que todos os órgãos pudessem compartilhar e obter cada um as informações necessárias para o desenvolvimento tanto do país quanto das suas próprias operações. Bem, disso nasce a Portaria Conjunta número 170/2008. Nessa portaria, esses órgãos se reuniram para pensar o que poderíamos fazer no sentido de obter as informações. Bem, daí, estes órgãos partiram para analisar o que já existia no mundo a respeito disso e, então, encontraram a Classificação Central de Produtos versão 2, que é um documento da ONU, da Divisão de Estatística da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é utilizado para análises
obviamente, de estatísticas de tudo o que existe de produtos, serviços e intangíveis no mundo. E deste documento foi aproveitada a parte de serviços e de intangíveis. Então, como base, foi utilizado esse documento e a partir daí começaram a se fazer modificações e então começou a se escrever a NBS. E foi pego este documento, tiveram diversas publicações no Diário Oficial, convidando a sociedade a participar da elaboração deste documento. Os próprios ministérios, né, e órgãos envolvidos enviaram comunicados para órgãos de classe, para sindicatos, né, convidando, enfim, esses entes a participarem da elaboração do documento, até então, que isso culmina com a publicação do Decreto 7.708, que é a nomenclatura brasileira de serviços, um decreto de mais de 600 páginas, em que nós temos as 100 primeiras páginas compondo a nossa nomenclatura brasileira, em que há uma explicação do serviço enquanto produto, cada serviço é um código, e depois as 500 páginas seguintes é uma explicação de cada um dos códigos, o que deve ser considerado dentro de cada um desses códigos como um serviço. Bem, uma vez que entra essa NBS em vigor, em abril de 2012, e com a publicação, né, da obrigatoriedade de informar as operações de comércio exterior de serviços a partir de agosto de 2012 no Siscoserv, e as empresas não conseguindo muitas vezes utilizar a NBS ou mesmo observando que ela não atendia adequadamente ao serviço que estava sendo praticado, quando ia informar isso no Siscoserv, ao final de 2012, em 29 de novembro, foi publicada a Portaria Interministerial 385, que foi, então, a criação de uma comissão composta por 3 membros da Receita Federal, 3 membros do MDIC, de revisão da NBS. Então, a nossa nomenclatura está sendo revisada para fins de adequar-se à realidade de hoje, em que inclusive as pessoas físicas e jurídicas podem indicar especialistas, advogados, contadores, para que se manifestem junto a este conselho durante, né, as reuniões, para que haja então uma participação mais ativa da sociedade na alteração da NBS que está sob revisão. Então, a princípio, esta é a legislação que existe hoje sobre a nomenclatura brasileira de serviços, que é a indicação via código do serviço enquanto um produto no Brasil, que é praticamente uma irmã da nossa NCM, que é a nossa nomenclatura para produto.